Graças a Deus. Nós queremos louvar a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia e por tudo quanto Ele tem feito a nosso favor. Queremos, nesta fase inicial, endereçar também uma palavra de saudação a todos os irmãos que nos acompanham nesta programação abençoada. Queremos louvar a Deus pela vida da equipe que está a nos servir aqui neste lugar. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos líderes aqui da Igreja do Nazareno e de forma muito especial louvar a Deus pela vida de toda a comunidade cristã que tem oportunidade e ocasião de nos acompanhar nesta programação. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para mim e para ti, por isso eu quero te convidar desde já para que possa pegar na sua Bíblia e juntos abrirmos o livro de Gênesis, capítulo 1, onde estaremos lendo o versículo 4. Enquanto abre a Bíblia, quero te convidar para que não se esqueça de partilhar esta programação, de modo que mais irmãos nos possam assistir e que assim todos nós possamos crescer no poder da palavra do Senhor. O nosso livro é Gênesis capítulo 1, versículo 4. Passo a ler. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Para que possamos assimilar e avançar, vou só ler mais uma vez e que Deus nos abençoe. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Estamos a orar. Deus Todo-Poderoso, te louvamos por este momento, te agradecemos por esta oportunidade renovada que no seu amor, que na sua infinita graça e misericórdia alcançamos hoje. Que abençoe, Pai, este momento que nós teremos, momento de refletirmos e aprendermos da sua palavra. Fale, Pai, com cada um de nós, fale ao meu coração e de algum modo me use como um instrumento, Deus, para fazer chegar a sua mensagem na sua veracidade. Abençoe-nos a todos, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, nós estamos a ler a palavra hoje no livro de Gênesis. Gênesis, tal como muitos de nós sabemos, é um livro que foi escrito por Moisés sobre a inspiração do Espírito Santo. O Senhor, Ele inspira Moisés para narrar esta escritura que nós estamos aqui a ler. É interessante que nos versículos de cima, a partir do versículo 1 deste mesmo capítulo, Moisés apresenta a Deus, não falando necessariamente de Deus. Moisés apresenta o Senhor, não falando do Senhor. Moisés usa uma estratégia eficaz, que é apresentar o Todo Soberano através das suas obras. Ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés usa a criação dos céus e a terra como um método, como um mecanismo para apresentar Deus, aludindo assim à soberania que está em Deus. Moisés usa duas grandes obras que Deus fez para apresentar a Deus. Em outras palavras, Moisés está a dizer: a grandeza do céu e da terra não se pode questionar. E se o céu e a terra são criaturas grandes como nós podemos contemplar e ver, imaginem então aquele que os criou. Imaginem então o arquiteto por detrás destas criações. É importante que no início desta mensagem nós possamos perceber que nós estamos a pregar para falar de qualquer um. Estamos, na verdade, a trazer a mensagem daquele que Moisés apresentou, quando ele diz que foi ele quem fez os céus, foi ele quem fez a terra, foi ele quem criou estas obras grandes e maravilhosas. O salmista diz: a natureza anuncia a glória do Senhor, a infinidade do céu proclama o quão grande Ele é. Nosso Deus é soberano, nosso Deus é grandioso, nosso Deus é maravilhoso. Suas obras atestam ao seu favor. Suas obras são um testemunho vivo e palpável do quão maravilhoso é o nosso Deus. Então, quando Moisés ele prossegue falando do nosso Deus, no versículo 2, sobre a inspiração do Espírito Santo, Moisés ele vai falar agora
das características que a terra que Deus fez apresentava. Ele apresenta 3 coisas aqui que são importantes mencionar, que é para podermos chegar naquele versículo da nossa sugestão. A primeira característica da terra que Deus fez é que ela não tinha forma, ou seja, não se podia caracterizar. Uma coisa sem forma não se pode dizer se é quadrangular. Uma coisa sem forma não se pode dizer se é então retangular, porque a ausência de forma impossibilita de trazer algum tipo de característica para este elemento que nós estamos a nos referir. Então Moisés, prosseguindo, escrevendo este texto, vai apresentar a segunda característica que fazia parte da terra que Deus fez. Ele diz que a terra era também vazia. Número 1, uma terra sem forma não se pode caracterizar. Número 2, uma terra vazia, porque não existe alguma coisa ali, porque a ausência de coisas era a coisa mais notória naquele momento. E número 3, diz Moisés que as trevas tomavam conta desta terra que Deus fez. As trevas pairavam sobre a face do abismo. No versículo 2, como a narrativa sugere, nós podemos encontrar situações que podem gerar preocupações, como um Deus que é todo poderoso, todo soberano, como se apresenta no versículo 1, vai trazer na sua mão ou vai criar coisas como estas, que não têm forma, que são vazias e mais do que isso, onde trevas habitam. Amados, verdade é que nosso Deus, na sua soberania, Ele pode fazer uma casa e a casa se terminar pintada sem chamar pintor. Nosso Deus pode fazer uma casa e a casa terminar completa sem chamar arquiteto, porque na sua soberania Ele não precisa de intermediários para chegar na finalidade do seu coração. Mas aqui Deus prefere agir desta forma para trazer uma lição para mim e para ti, que há um processo a seguir de modo a chegarmos no fim desejado. É verdade é que Deus podia ter feito uma terra redonda, já bonita e completa. Deus podia ter feito uma terra acabada. Deus podia ter feito uma terra já com árvores, com animais, com pessoas. Deus podia ter feito uma terra já com montanhas, com mares bem divididos. Mas não, Deus se submete a um processo sem necessidade, mas é para ensinar para mim e para ti que nesta terra é necessário obedecermos o processo. Amados, nesta fase inicial, eu quero pregar para alguém enquanto avançamos. Não corra para a finalidade sem passar pelo processo que Deus sugeriu. É importante gozar do momento do processo, aprender com aqueles que têm capacidade de te ensinar, aprender com aqueles que têm sabedoria de transmitir lições para ti, aprender com aqueles que Deus deu o dom e o talento de transmitirem conhecimento para ti. Não corra para a finalidade sem passar pelo caminho. O povo de Israel saiu do Egito, mas não chegou no dia seguinte na terra prometida. Há um deserto que separa o momento onde estamos ao receber a promessa e o momento onde de fato receberemos a promessa. Não se atormente porque o seu projeto não tem forma. Não se atormente porque o teu projeto está vazio. Não se atormente porque no teu projeto há algum sinal de trevas. Olha como Deus faz. A Bíblia não apresenta um Deus desesperado por causa destas coisas. A Bíblia não apresenta um Deus desesperado por causa deste cenário todo. São 3 características. E o que me chama a atenção, avançando agora com a palavra, está no versículo 3. A Moisés diz que e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. Na forma como nós narramos a sequência da terra, nós encontrávamos que o primeiro grande problema era o facto da terra não ter forma. Mas no versículo 3, Deus não resolve primeiro este problema. Na sequência que nós narramos, nós encontramos que o segundo grande problema era o facto da terra estar vazia. Mas no versículo 3, Deus não resolve o vazio da terra. Na sequência onde nós lemos, nós encontramos que o último grande problema que Moisés narrou era o facto de existir
existirem trevas na terra que Deus colocou. E é aí onde Deus começa a resolver. Quando eu vou ler a Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E aqui no livro de Gênesis 1, versículo 3, Deus começa resolvendo sugestivos problemas a partir da luz. Meu irmão, há uma lição que nos é dada através desta palavra. Deus faz-se exemplo. Deus coloca-se numa posição de ensinar para mim e para ti que, independentemente da ordem e da grandeza dos problemas que nos acometem na terra, a coisa necessária no tempo da resolução é começar chamando a luz. E quem é a luz segundo João? É Jesus Cristo, aquele que é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é apresentado como o Verbo. Então Deus está a nos ensinar. É verdade que você está doente, é verdade que você está com fome, é verdade que teu marido ou tua mulher te despreza, mas a grande questão que nos é colocada é: no tempo de resolver estes problemas, de onde você começa? Não adianta, meu irmão, resolver tudo se Jesus não está lá. No livro de Salmos, capítulo 127, a palavra vai dizer: o construtor pode erguer a casa, mas é nula esta construção se Deus não está lá. Não adianta investir em obras grandes, em obras robustas, se o Senhor das obras não estiver lá. Minha amada igreja, meus amados irmãos que hoje me acompanham, eventualmente já esquecemos de começar por chamar Jesus, já esquecemos de começar por entregar os planos para Jesus. Estamos no novo ano, estamos no novo emprego, estamos numa nova classe, estamos numa nova jornada na vida, mas a pergunta que nos é colocada: no novo que você está, será que você tem começado por chamar a Jesus? É Mateus 6,33, a palavra vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O que é reino? É um lugar. O que é reino? É uma geografia. Ele está dizendo, em outras palavras, aquele que é prioridade está lá. E quem está lá é Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que disse: estou subindo, mas vou preparar-vos um lugar. Aquele que foi colocado à destra do Pai. Aleluia. Eu quero pregar para alguém neste dia. É verdade que você, meu irmão, está padecendo por tanta coisa. E são problemas robustos que precisam de resolução. Mas o maior de todos, se calhar, não é essa fome. O maior de todos, se casar, não é o fato de teres perdido o emprego. Não é o fato de teres perdido o marido, esposa ou filho. É a ausência de Deus. É a ausência de Jesus, o príncipe da paz. Aquele que quando chega tudo transforma, aquele que quando chega tudo muda. O que me chama a atenção ao longo da palavra é que depois que a luz chegou, depois que Jesus chegou, todas as outras coisas tiveram na verdade um bom momento e um bom espaço para começarem a ser resolvidas. Tiveram um bom momento e um bom espaço para começarem a ser alinhadas. Mas há um elemento que é importante trazer aqui e que se calhar vai ser o foco e o cerne da nossa mensagem neste dia. Está aqui no versículo 4, quando Moisés escrevendo vai dizer: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Dois elementos. Primeiro elemento é que Deus, no versículo 4, se recorre ao verbo, ou melhor, Moisés, no versículo 4, caracteriza um Deus que já faz, sendo que no versículo 1 falou de um Deus que cria. A palavra criar e a palavra fazer são entre si diferentes.
diferentes sugerem atitudes e manifestações opostas, porque aquele que cria do nada faz ou de nada traz a existência, mas aquele que faz usa de alguma matéria-prima. E Deus, sendo Deus novamente, vai agir como se fosse homem para ensinar para mim e para ti como devemos nos portar. No versículo 4, Deus já está a usar da possibilidade de fazer, do atributo do poder fazer, que é aquele que eu e você podemos fazer. Nós não podemos criar, nós não podemos trazer nada do nada, nós não podemos trazer à existência as coisas que não existem sem usar nenhuma matéria-prima. Então Deus, no versículo 4, está a se enquadrar no lugar do homem, está a tomar atitudes cabíveis naquilo que é a capacidade humana de reagir. É Deus que agora está a fazer, é Deus que agora está a agir como homem, é Deus que agora está a se portar como homem. Mas por que, pregador? Para ensinar ao homem que depois viria qual deve ser a postura dele, para ensinarem ao homem que depois ele mesmo traria em existência qual seria a postura dele diante de desafios, diante de situações que estão acima da sua capacidade de reagir. Deus faz uma coisa muito bonita. Deus se submete na ideia de fazer, que é para eu e você termos Deus como nosso principal professor, termos Deus como nossa principal referência. Pastor pode ser uma boa referência, mas Deus é a melhor referência. Pregador pode ser uma boa referência, mas Deus é a melhor referência. A igreja pode ser uma boa referência, mas Deus é uma boa referência. O profeta, o papa, o apóstolo podem ser boas referências, mas nenhum deles é melhor que o nosso Deus como referência. É aquele que quando crucificado teve capacidade de perdoar. Melhor referência ele é. É aquele que quando encontrou prostitutas sentou, conversou com elas, dialogou. Melhor referência ele é. É aquele que quando os outros não passavam por Samaria, ele disse: necessário é só na Meca, necessário é passar por Samaria. Por quê? Porque ele é a melhor referência. Nos perdemos por tomar homens como nossa principal referência, nos perdemos por tomar pessoas como nossa principal referência. Quantas são as pessoas que hoje abandonaram a igreja porque aquela pessoa que tinham como referência pecou, mas aquele que tem como referência Jesus, aquele que tem como referência Deus, aquele que tem como referência o soberano dos soberanos, nunca encontrará nele motivo para se perder. Mas por quê? Porque em tudo ele foi exemplar. Quando encontrou pessoas sem fome, deu de comer. Quando encontrou pessoas desamparadas, amparou. E ele ainda faz isso hoje. Qual tem sido a tua referência, meu irmão? Jovem, qual tem sido a sua referência nesta geração? No século 21, no ano 2025, estamos sendo chamados a rever o nosso grupo de referências, a rever o nosso leque de referências. Onde está Deus nas nossas referências? Onde habita Deus nas nossas referências? Porque me inspiro no pastor Xixi. É bom, não é pecado, é bonito, mas ninguém deve estar acima de Deus. Aleluia, glória a Deus. O ano é 2025. A palavra nos chama a fazermos uma revisão, a fazermos uma reavaliação. Quem tem sido sua referência? Em quem você tem se inspirado nesta jornada? Ai, meu Deus, ele até desceu, se fez homem, para que como homem você tivesse nele referência, porque homem você é. Ele não se tomou como Deus, não te inspira só como Deus, porque não se limitou a ser Deus. Diz que não se tomou por usurpação, desceu até a região mais baixa, entrou neste corpo corruptível que é nosso. Para quê, pregador? Para ser referência para ti, para ser referência para mim, para ser referência para a igreja. Há uma referência sobre a qual
todo edifício que se erguer sobre ela jamais cairá para baixo. Ele é a pedra angular, a referência mais sólida, a referência mais eficaz, a referência inabalável, a referência que dá vida, a referência que dá paz, a referência que dá alegria, a referência que dá força, a referência que dá tudo aquilo que as outras não podem dar. Estou a falar de Jesus, o Nazareno, de Jesus, o Nazareno, de Jesus, o Cordeiro de Deus. É a referência que nós precisamos, é a referência que nós precisamos. Honremo-lo como referência, honremo-lo como espejo, honremo-lo porque Ele nos fez para que nós se reflita a Ele. É por isso que Moisés disse, escreveu, a imagem e semelhança nossa, façamos o homem para que ele reflita a nós no corpo dele. Aleluia. Irmão, eu quero avançar contigo. Ele, Deus, fez separação. Está aqui a parte conclusiva da nossa mensagem. Quando se fala de separação, não se sugere um ambiente eclesiástico. Quando se fala de separação, não se imagina a igreja. Quando se fala de separação, não se imagina a pregação. Quando se fala de pregação, não se imagina adoração. Quando se fala de pregação, não se imagina nada de bom. Porque separação tem a ver com disjunção. Separação tem a ver com colocar coisas em lados opostos, se carregar para melhor perceber. Na igreja o que mais é poderoso é a ideia de união. Na igreja o que mais é poderoso é a ideia de se estar junto, de se caminhar junto, de se correr junto. Mas aqui no capítulo 4, ou no versículo 4 de Gênesis 1, eu vejo Deus Todo-Poderoso que se submete ao exercício de separação. Há uma coisa, uma mensagem bonita aqui, que Deus está a passar para mim e para ti. Se calhar o maior fracasso que estamos a ter é porque corremos para nos juntar com tudo, corremos para nos unir com tudo, corremos para fazer contrato com tudo, corremos para ter aliança com tudo. Em algum momento da vida, a maior união é resultado de uma boa separação. Há pessoas, há coisas das quais você tem que se separar, porque não há junção possível. As trevas e a luz é como misturar água e óleo. Não há homogeneidade, são misturas heterogêneas, porque não se encontram entre si. Mas eu vejo cristãos da minha geração que misturam a palavra e o mundo, que misturam o pecado com a santidade, que misturam as pérolas com aquilo que é resultado dos porcos. A palavra do Senhor está dizendo para alguém neste dia: tenha coragem e audácia de se separar para continuar santo, de se separar para continuar a louvar a Deus. É preferível entrar no céu sem mão, mas tendo se separado da mão quando a mão te faz pecar. Igreja do Senhor, a bufambacinho é cainquaço. Há coisas que nos unimos a elas, mas são veneno para a igreja. Há coisas que nos unimos a elas, mas são tóxicas para a igreja. Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz: Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias da porção do rei. Há coisas que você está comendo porque não quer se separar, mas estão a te levar para a perdição, estão a te levar para a morte espiritual. Nem tudo que parece bom é para nós nos juntarmos a elas. Há uniões, irmãos, que não vêm de Deus. Há uniões, irmãos, que não advêm do céu. É por isso que Deus, vendo que a luz é boa, vendo que a luz é maravilhosa, Ele diz que não posso misturar esta luz com as trevas, não posso misturar esta palavra com a música mundana, não posso misturar esta qualidade que Ele me deu com as coisas
coisas mundanas. Não posso misturar o cristianismo com a feitiçaria, com o curandeirismo. Não posso misturar a luz com as trevas. Não posso misturar. Ei, igreja do Senhor, a palavra está nos esforçando hoje, ou está nos chamando hoje a nos separarmos do pecado, separarmos daquilo que não faz bem para a nossa vida espiritual. Quando ele entra na casa de Zaqueu, a palavra diz que Zaqueu começa a se separar daquilo que ele roubou, começa a distribuir entre os pobres, começa a devolver, começa a dar de novo para aqueles que eram donos daquelas coisas. Quando ele chega, quando a luz chega, antes de nos unirmos a qualquer temos que nos separarmos do quê? Do pecado e do mundo. Por quê? Porque caímos neste mundo pecaminoso, e o seu sangue, quando veio, não veio para nos unir a nada, veio para nos separar do pecado, veio para nos lavar do pecado, veio para nos purificar do pecado. Há um chamado de separação que nos é trazido neste dia. Enquanto o ano 2025 decorre, não aceite caminhar misturado, não aceite caminhar contaminado. Se separe para a honra e glória de Deus, se separe para a honra e glória do céu, se separe para a honra e glória do Senhor. Jovem cristão, eu quero te dizer hoje, tenha coragem de tomar no teu telefone e se separar daquele namorado que você até diz que é de Deus, mas que te leva ao pecado, que te leva a feitos que não honram a Deus. Há pessoas que estão na igreja, estão pregando, estão cantando, mas não se separam do mundo. Se separe do mundo, se separe das trevas. Faça um divórcio neste dia, faça um divórcio nesta ministração, divórcio que te levará a estar em condições de receber o céu, a estar em condições de ser vaso cheio de poder, cheio do Espírito. Para quê? Para anunciar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, que Deus nos ajude. Há um chamado neste dia, que é o chamado de separação. Toda união que te faz ter relacionamento com o mundo, Deus está dizendo separe. Toda amizade que te faz andar com o mundo, Deus está dizendo separe, corta. Ele diz que Ele é o Senhor da árvore, Ele é o agricultor. As suas árvores Ele vai podar, a videira Ele vai podar. Vai ler lá em João 15, quando Ele diz que o Pai é que é o agricultor e nós somos os ramos. Aquele que Ele ama, Ele vai podar. Deixa Ele podar a mentira, deixa Ele podar a fornicação, deixa Ele podar o adultério, deixa Ele podar o alcoolismo, deixa Ele podar tudo aquilo que não advém do céu, mas está castigando pessoas que Deus fez para irem para o céu. Estou falando de ti, meu irmão. O que você tem que separar hoje? Tenha coragem. Quando Davi vai morrer, ele aconselha o seu filho Salomão, lá no livro de 1 de Reis, bem no capítulo 2, no versículo 2. Meu filho, seja corajoso. Corajoso para quê? Para se desfazer das uniões que não honram a Deus. Há uniões, meu irmão, que te fazem estar na igreja, te fazem ser presidente, te fazem ser da junta, te fazem ser uma pessoa altamente respeitada no seio cristão, mas não te levam para o céu. Se separe para a honra e glória do céu, se separe para glorificar aquele que habita nos céus. Não queremos dizer nada além disto hoje. Faça deste ano um ano de separação. A palavra santidade, para terminar, ganha sentido e explicação quando se traduz da seguinte forma: separados, 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 separados. Separe-se para a honra e glória de Deus. Eu quero orar por ti hoje. Enquanto estivermos a orar, eu quero te chamar a atenção. Deus entrou no terreno e como homem fez o que? Separação. Entra no terreno como homem que és, foste feito para ser
separe-se do pecado. Em nome de Jesus, estamos a orar neste momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie. Pai amado, te louvamos, te agradecemos, porque novamente o Senhor nos permitiu entender e ouvir a sua palavra. Permita que ela tenha lugar nos corações da sua igreja e de todos aqueles que nos ouvem. Se alguém aceitou Jesus porque ouviu esta ministração, Deus, nós te louvamos por isso. Receba-o para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.